Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Nessa videoaula, vamos continuar falando sobre a República Velha. Porém, vamos tratar dos movimentos de contestação à República. Esses movimentos têm em comum suas origens nas dificuldades da vida sertaneja, na luta contra a concentração da propriedade, a seca, o mandonismo dos coronéis, o preconceito racial e na insatisfação gerada pelas expectativas frustradas de melhoras nas condições de vida que viriam com o advento da República. Estamos falando da Guerra de Canudos, da Revolta da Vacina, da Revolta da Chibata, da Guerra do Contestado e do Cangaço. Vamos começar então com a Guerra de Canudos, que foi um conflito de caráter popular com forte apelo religioso. Aconteceu no sertão da Bahia, nos anos de 1896 e 1897, portanto, logo em seguida à proclamação da República. O movimento de Canudos teve como figura central Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Antes de se dedicar à religião e liderar um grande movimento, que a gente pode considerar como um movimento messiânico, Conselheiro foi um homem comum. Teve várias profissões, como comerciário, ele também foi professor, advogado leigo. Porém, depois de passar por problemas pessoais, ficou desiludido e passou a vagar pelo sertão nordestino, fazendo pregações, construindo igrejas, consertando cemitérios e dando conselhos aos seus seguidores. Por isso, ele foi logo chamado de Antônio Conselheiro. Ao parar em Belo Monte, Antônio Conselheiro ergueu a comunidade de Canudos. Essa comunidade era autossuficiente, produzia seu próprio alimento, que era distribuído igualmente entre os moradores e funcionava como uma pequena sociedade socialista, onde todos tinham casa, trabalho, as crianças iam à escola. A comunidade de Canudos cresceu e, num determinado momento, as pregações do conselheiro começaram a sofrer oposição dos poderosos locais. Primeiramente, o conselheiro sofreu a oposição da Igreja Católica, que perdia cada vez mais fiéis, já que todos passaram a frequentar a igreja de Antônio Conselheiro. Essa igreja não tinha nenhum vínculo com a estrutura da Igreja Católica, embora ela tivesse todos os rituais da Igreja Católica. O dízimo, por exemplo, aquele dinheirinho sagrado, não ia para o Vaticano, ficava na própria comunidade. Já os coronéis locais também se sentiram prejudicados, pois todos preferiam morar e trabalhar na comunidade. Assim, eles passaram a sofrer com a escassez de mão de obra. O Estado brasileiro também tinha interesse em acabar com a comunidade de Canudos, pois a considerava uma forte ameaça à República. A República que havia recém se formado aqui no Brasil, uma vez que Antônio Conselheiro pregava a volta da monarquia. À medida que a comunidade crescia, temia-se que outras surgissem em outros locais pelo país. 3 expedições do Exército, que contavam ainda com o apoio da polícia da Bahia e de jagunços dos coronéis, foram derrotadas na Guerra de Canudos. Apenas na 4ª expedição, quando contaram com um contingente maior de homens e armas mais pesadas, mais sofisticadas, a comunidade foi derrotada. Agora chegou a hora da gente falar da Revolta da Vacina, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 1904. Essa revolta foi uma reação da população à campanha de erradicação da febre amarela e da varíola. Acontece
que muitos populares acreditavam que a vacina poderia causar a própria doença que ela prometia combater. Outros se recusavam a tomá-la por questões religiosas ou simplesmente negligenciavam sua importância. A vacina também era obrigatória e quem se recusasse a tomar poderia até ser preso. Isso então causou muitas revoltas ali naquele momento. Mas existe uma questão de fundo nisso tudo que é importante a gente analisar. Esse período do início do século XX era um período que as grandes cidades do mundo ocidental, como por exemplo Londres, Paris, passavam por uma verdadeira revolução urbanística. O Rio de Janeiro também pretendia fazer a sua revolução no centro da cidade, mas os cortiços, que eram muitos ali, acabavam sendo um empecilho. As elites, juntamente com os governantes que a representavam, acabaram acusando os moradores dos cortiços de proliferarem as doenças. Diziam que ali tinha pouca ventilação, era muito úmido, concentrava aglomerações de pessoas, portanto era um ambiente propício para o desenvolvimento da varíola e da febre amarela. A solução então seria a demolição desses cortiços, que acontecia com muita violência, sem indenização também aos moradores. Isso foi o que mais revoltou a população pobre da cidade do Rio de Janeiro, que enfrentou as forças governamentais por vários dias seguidos, até que a repressão violenta pôs fim a esse conflito. Outro acontecimento importante do início da República foi a Revolta da Chibata, que também se deu na capital federal do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1910. Essa revolta foi a reação dos soldados aos castigos físicos que eles sofriam nos navios da Marinha. Grande parte deles era formada por negros, descendentes de escravizados. Se a gente somar a isso o fato de que a abolição havia acontecido há apenas 22 anos e que a memória escravista, como ainda hoje estava presente, vamos entender que os castigos físicos para alguém de cor que cometesse uma infração era visto como com uma certa naturalidade. Liderados pelo negro João Cândido, os marinheiros tomaram navios de guerra e bombardearam a capital federal, exigindo o fim dos castigos físicos. Após vários dias de revoltas, as tropas leais ao governo acabaram com o motim. Muitos foram presos, outros foram executados. De uma forma brilhante e com muita inspiração, João Bosco compôs em 1987, em parceria com Aldir Blanc, em homenagem a esse bravo episódio da história, a música Mestre Sala dos Mares, que ficou eternizada na voz de Elis Regina. A Guerra do Contestado é outro acontecimento importante desse período do início da República, que se deu entre os anos de 1912 e 1916. O movimento messiânico, liderado por José Maria, defendia a posse da terra para as famílias da comunidade que moravam numa região na fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Era a chamada região do Contestado. Vamos então a esse conflito. Bem, o governo federal concedeu à empresa norte-americana Highway Company o direito de exploração de 30 quilômetros de terra às margens de uma ferrovia que estava sendo construída por essa empresa, sem levar em consideração a população existente na área. Revoltados,
os habitantes da região do contestado lutaram pela posse da terra, que já era, muito antes desse episódio, uma região de conflitos, pois estava sendo disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. No mapa, a gente pode ver a Estrada de Ferro, essa linha vermelha, saindo aí de São Paulo, passando pela região ali do contestado, que é essa área em vermelho também, chegando até o Rio Grande do Sul. É importante que a gente fale também do cangaço. O cangaço era uma espécie de banditismo social. Os cangaceiros atacavam vilas, povoados, fazendas. Eles despertavam a admiração da população pobre e o ódio das elites, principalmente dos fazendeiros e dos comerciantes. No início, eles trabalhavam defendendo as propriedades dos coronéis, mas depois passaram a se desvincular, pois sofriam muita exploração. Eles lutavam por melhores condições de vida, contra a seca, contra a exploração. Muitos deles aderiram ao cangaço também para se vingar dos coronéis, que muitas vezes matavam um membro da sua família, um pai, um irmão, geralmente para não pagar as dívidas salariais. O sujeito trabalhava na fazenda do coronel e quando chegava a hora de receber, ele era simplesmente assassinado. As mortes também eram muito comuns na disputa pela posse da terra. Dois bandos de cangaceiros se destacaram. O mais famoso era liderado por Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. O outro era liderado por Corisco, que também pertenceu ao bando de Lampião, mas depois se desvinculou. Então, essa aula termina aqui. Reforcem o estudo desse tema sobre a República Velha, lendo o seu livro e aguarde a atividade avaliativa. Um abraço e até a próxima. Nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos filhos